Saudações família, sejam todos bem-vindos à Mesa Podcast. Eu sou Ambroso Neto e este é o nosso episódio. Miquel, fica só aqui, por favor. Não, fica só aqui, por favor. Que também pensar que estou a falar sozinho, mano. Poças. Sejam bem-vindos ao... Sejam bem-vindos à Mesa Podcast. Eu sou Ambroso Neto, esse é o nosso programa, a Mesa Podcast, onde partilhamos experiências com os servos de Deus, filhos de Deus. Convidar a vocês que nos assistem e obrigado a todos aqueles que têm nos acompanhado. Recebemos mensagens boas e agradáveis. Obrigado, Deus abençoe a todos. Continuem a assistir, apoiar, partilhar e ser abençoados. Hoje, eu tenho o prazer de ter aqui comigo um homem fora de série. É Jesus. Só ele mesmo. Eu gosto de pegar o Rafael. O Rafael tem umas respostas, meu Deus do céu. Meu caro amigo Rafael, muito obrigado. Rafael Luz é o meu convidado de hoje. Rafael, queres te apresentar um bocadinho, falar um bocadinho de ti? Assim, estou BI, estou RG, como se diz no Brasil. Meu nome é Rafael Luz, sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro. Tenho 37 anos, sou casado. Tenho uma filha que é linda como a mãe, graças a Deus. Mas as filhas normalmente são sempre a cara do pai. Eu acho que não. Acho que a minha é mais parecida com a minha esposa, com a mãe dela, né? Ah, é? Pronto. Mas pronto, como eu estava a dizer, o Rafael ele é uma pessoa muito boa. Não, vamos ser sinceros, que é uma pessoa boa. Eu conheci Rafael há 2, 3 anos. Caminho de 2, 3 anos, né? Mais ou menos isso. Deixa eu só pedir aqui para aumentar um bocadinho o teu microfone. Há 2, 3 anos. Rafael, fala só um bocadinho aqui. Tu és advogado de profissão, certo? Antes de nós pegarmos a tua história de lá mais para trás, eu gostaria de saber uma coisa agora sim. Como é que surgiu esse desejo de ser advogado? Pese embora que eu já tenha uma noção, mas como é que surgiu assim na prática para ser advogado? Na minha adolescência eu comecei a ter alguma percepção da vida e olhando ao redor o que estava perto de mim, as questões sociais de injustiça, aquilo começou a me incomodar de alguma forma, né? E como a maioria dos jovens, eu pelo menos penso assim, tem uma ideia de mudança, de fazer diferença e tal. E depois isso só veio tornar mais claro, mais evidente quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? Na altura começamos a namorar e ela já tinha tinha acabado de entrar para o curso de Direito. E eu pensava em fazer gestão de empresas. Não tinha muita certeza, como eu acho que a maioria dos jovens de 18, 19 anos não tem muita certeza do que querem fazer pro resto da vida, né? Mas era a noção que eu tinha. Eu queria empreender, eu queria construir um negócio e tal. E a minha esposa convidou-me um dia para assistir uma aula junto com ela. Entrar na faculdade, sentar lá na cadeira e assistir a aula. E aí, quando eu comecei a ouvir a aula, falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer. E então eu entendi que o curso de Direito era a ferramenta que eu precisava para levar a cabo essa ideia, esse ideal de intervenção, de fazer a diferença de alguma forma. Servir a Deus também estava incluído nessa... Eu já era crente nessa altura, né? Já era crente, já era cristão. Nós nos conhecemos na igreja, minha esposa e eu, né? E nunca tive aquela ideia inicial de estudar teologia, de estar mais envolvido com o ministério da palavra, né? Porque no Brasil isso não é muito impeditivo para você servir. Você pode ter sua profissão e você servir normalmente no ministério. No princípio foi um bocado criticado pelos irmãos. Lá na igreja? Alguns irmãos do ministério, alguns irmãos sérios, gente que eu tenho todo respeito. Por causa da má ideia, da má impressão, da má imagem que tem sobre os advogados, sobre a justiça em geral, né? Com a justiça humana, como ela é feita, né?
Ele disse, isso é coisa de malandro, de mentiroso, de esquema, de corrupção e tal. E eu só me lembrava do exemplo de Cristo, que é advogado por excelência. Aí eu falei assim, cara, eu tô seguindo o exemplo de Cristo. Quero ser alguém que faça diferença no nome dele. E a motivação sempre foi essa, sempre foi estar dentro do movimento, servindo ao Senhor e servindo com as ferramentas que ele me deu. Uau! Mas quando decidiste fazer a advocacia... Não, mas espera, deixa eu só falar uma coisa. Eu já sei que és uma pessoa muito emotiva. És uma pessoa que chora muito. Eu já te vi a chorar várias vezes. Eu me lembro de uma vez que estávamos a ter uma conversa e estávamos a falar sobre a necessidade de sermos autênticos, não hipócritas e verdadeiros com Deus. Isso foi uma conversa assim tão simples e tu estavas a falar, eu sentia, dava para ver lágrimas nos teus olhos. E eu queria saber se essa tua sensibilidade como homem, essa tua sensibilidade humana ajuda-te muito a perceber algumas coisas que Deus quer que tu faças. Tipo, tem sido também como é que não diria uma fraqueza, mas diria um ponto principal para que sejas movido para uma causa, né? Porque tu vives a situação. Isso de alguma forma ajuda ou... Acho que percebeste a pergunta. Sim. Eu acho que tem a ver com empatia, não é? A capacidade de você... Para além disso. Sim, eu acho o seguinte, cada um cada um tem a sua maneira de ser e reagir diante de determinadas circunstâncias, né? Eu acho que a emoção, ela faz parte do processo, faz parte da vida de cada um, faz parte da personalidade. Não quer dizer que só as pessoas que extravasam a emoção através de, eventualmente, a lágrima têm a sensibilidade. Há pessoas que não e nem por isso têm o coração duro. Eu sou assim. Eu não sou muito transparente nas minhas emoções. E por acaso, na pessoa como eu sou, as lágrimas são transbordadas. Mas pronto, agora você me apanhou agora. Não, porque agora também. Mas isso é realmente assim. Estás emocionado a falar disso, sabe? Isso é fantástico. Porque assim, eu há dias estava a falar com a minha esposa e eu disse assim: amor, eu preciso chorar. Porque eu estou praticamente a caminho de 2 anos que não choro. E já passei muitas situações que eu precisava mesmo chorar. Mas eu não consigo. Eu não consigo chorar, o que eu faço? Eu rio. Sabes? Mas é o contrário do que... É uma reação. Já ouviu falar de uma doença chamada doença do olho seco? Não. É uma espécie de uma obstrução que existe nos canais das vias lacrimais, que impede que as pessoas tenham essa lubrificação natural dos olhos e eventualmente até extravasar por meio de lágrimas. Mas o que mais me causa confusão não é essa doença física, essa condição que alguém possa ter. Seria a doença do olho seco espiritual. Daqueles que não conseguem extravasar sentimento e emoção diante do Senhor. Embora, deixa eu fazer aqui uma pequena ressalva, a gente não deve ser movido por emoções, né? Mas sim por convicções, por certezas. Porque as emoções passam, né? Hoje você sente uma coisa, amanhã você não sente. Meu pastor diz que o cinto é para as calças. Nós temos que ser movidos por convicções, né, cara? Isso. Com certezas, né? Mas a emoção é interessante, faz parte. E o que mais me causa confusão é de eu chegar diante de Deus e não conseguir abrir o meu coração. É isso que eu quero dizer. Não conseguir, embora eu saiba que Ele sabe de tudo, eu fico ali indiferente. Isso aqui faz mais confusão. Quando é que foi que sentiste que Deus estava a te chamar para algo? Foi quando te converteste? Foi quando decidiste fazer o teu curso de advocacia e depois, consequentemente, agora, né, fazer a teologia? O curso de Direito é mero acessório. Não é nada mais do que uma ferramenta. Podia ser qualquer outra profissão. Eu não sobrevalorizo isso.
também não desprezo, não digo que nós devemos desprezar as experiências, não é isso. Eu digo que é um acessório porque o principal, o que está direcionando a vida, no caso a minha vida, foi a questão de conhecer Cristo. E por que eu conhecer Cristo? Porque eu entendi a mensagem da cruz de Cristo. Eu decidi que queria viver para Ele. Não fazia sentido. Eu pensava assim, se a mensagem é verdadeira, e eu sei que é, se Jesus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é, se Deus, o Deus da Bíblia, é esse Deus, então não faz sentido viver para outra coisa que não seja para isso. Agora, sobre estar o tempo inteiro, fazer isso o tempo inteiro e não ter nenhuma outra ocupação, podíamos falar sobre isso eventualmente, mas eu não sou uma autoridade no assunto e não quero também polemizar. Eu acho que é importante que em qualquer área, em qualquer segmento da sociedade, tenha um representante do Senhor, alguém que tema a Deus, alguém que ame a Deus, alguém que faça a diferença para a glória de Deus. Boa. Mas nessa fase que... Mas quando é que sentiste mesmo? Sim, e complementando aqui a situação, foi exatamente depois que eu conheci a Cristo, que eu entendi a sua mensagem, e na busca, no processo, né, todo o processo ele faz parte, né, do crescimento. Você hoje está aqui onde você está, você é quem você é, mas quem te conhece hoje não sabe o que você passou, o que você levou, né, na vida para chegar até aqui. Não sabem do processo. E todos nós somos assim. O processo é um conjunto de atos, de coisas, de acontecimentos, são degraus que vão construindo uma escada que você vai subindo um a um. E depois de conhecer a Cristo, eu comecei a me envolver mais no serviço, sempre nessa ideia de servir ao Senhor, servir aos irmãos, até que num culto, num dado momento, não sei, não posso recordar, já participei de tantos cultos na vida. Foi há quantos anos? Basicamente. Uns 20 anos. Eu tinha 17 anos de idade. Bom 17, tempo. Já. E aí recebi da parte de Deus a chamada para entregar a palavra dele. A tua primeira pregação foi há 20 anos também? Foi por aí. Como é que foi? Pregação, meio saudação. Foi. Foi aquelas pregações bem rápidas que... Não, foi... Que a expectativa era 30 minutos, foi 3 minutos. Não, foi a mensagem. O que mais... Foi a mensagem entregue, não sei quantificar o tempo, mas o que mais marcou nesse início de caminhada foi a falta de discernimento, a sensibilidade para entregar aquilo que Deus estava a me dar. E no final do culto, quando perguntaram se tinha algo da parte de Deus para entregar, eu falei algo que Deus tinha falado no meu coração acerca de quem estava na frente daquele trabalho, assim, na frente de todo mundo. E de fato, depois eu vim saber que era verdade. E a pessoa que estava comigo, me acompanhando, um irmão mais velho, disse: cara, como é que você foi falar um negócio desse e tal? Eu falei: não sei, Deus falou comigo. Eu disse: não é assim. Aí depois vieram a saber que tudo aquilo era verdade. Meu Deus. E aí eu comecei a buscar... basicamente uma profecia. Sim, foi algo da parte de Deus. E depois eu comecei a disciplinar mais, buscar ter discernimento para as coisas. Eu acho que falta muito isso. Saber entregar. Nós temos que ser ensinados e ser ensináveis, né? Não é porque você hoje tem muito tempo, 20, 30, 50, 420 anos, não sei, não interessa quanto tempo você tem na presença. Você tem que ser ensinável, você tem que ser alguém que possa aprender, maleável, né? Que possa saber ouvir. E aqui também toca a importância de você ter um amigo, alguém que possa te confrontar, olhar na sua cara e dizer: cara, não estás a fazer bem, isso aqui não é legal, não vá por esse caminho. Eu acho que esses são os amigos, não aqueles que esperam você se esborrachar, falam nas tuas costas. Eu acho que o caminho é esse, você se cercar de gente que seja que sincera. Ajuda. Por acaso, eu há tempo estava a falar isso com um amigo meu e a questão era, nós estamos a falar sobre as pessoas que estão próximas de ti, as que te apoiam e as que não te apoiam. E a nossa conversa era direcionada em que sentido? Ele dizia: eu defendo o seguinte: os que te apoiam e os que não te apoiam também te apoiam. Porque quem não te apoia é um indicador de você, é como se fosse um indicador para mudar a tua visão em direção daqueles que te apoiam. Porque, né, vamos supor, decides ir por um caminho e o que não te apoia decide ir por outro. A tendência, quem vai contigo, é olhar para... Por que ele não vem aqui? Então tens ali tipo uma outra perspectiva, uma outra imagem, e é basicamente isso. É para você olhar, né,
e ver realmente se o caminho que estás a fazer é o certo ou é errado. Mas há uma coisa que eu gostaria muito de falar consigo, é sobre a tua perspectiva da igreja com relação aos anos que tens, né, de igreja. O que é que eu fiz? Fiz algo que não devia. A tua perspectiva da igreja com relação aos anos que tens, houve alguma mudança que foi daquelas que notaste, no nosso tempo, quando eu me converti, quando eu comecei a dar os primeiros passos, com relação a hoje, qual é a grande diferença que o Rafael vê no evangelho que vivia há 15 anos ou há 20 anos, né? Mas falamos no começo, poder ser 5 anos, né? Já ali, e com o que vive hoje? O que é que se perdeu, que se tinha antes, e o que é que se ganhou? A resposta é muito ampla, né? Eu acho que... Não estás a ouvir? Agora estás a ouvir? E agora? Não. E agora? Agora sim. Pronto, o que estava a dizer, olhando em primeiro lugar para mim, eu tenho a percepção que eu amadureci um pouco, cresci um pouco mais em relação àquilo que eu era. Conhecendo o Senhor, conhecendo mais a palavra, conhecendo do tratamento, como deve ser o tratamento com as pessoas, principalmente a questão do amor, né? Isso para mim foi o maior desafio, né? Era a capacidade de você realmente estar interessado em alguém, estar interessado na causa da pessoa, no problema da pessoa. É como eu disse, no começo tinha ali aquela sementinha, né, da empatia, algo, você se importar, mas o tempo vai fazer aquela semente crescer, o tempo vai fazer você crescer, amadurecer e vai começar a revelar as coisas, né, o que está dentro do seu coração, que ninguém sabe, só Deus sabe. E Deus começou a mostrar, começou a trabalhar, a moldar a minha vida. E acho que a maior transformação ao longo desse tempo, e é que eu torno a falar sobre o processo, a importância do processo, de não abandonarmos o processo. Cheguei hoje aqui onde eu estou, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas no que coube a mim, no que esteve à minha mão para eu fazer, aquilo que só eu podia fazer e mais ninguém, que era não abandonar o processo. Eu constatei, isso não é nenhum juízo, é só mera constatação, eu vi que muita gente que caminhava comigo há 20 anos atrás, hoje já não estão, abandonaram o processo. Uma percentagem de mais ou menos quantas pessoas? Tipo de 1 a 100? Eu não sei exatamente, mas eu posso dizer a maioria das pessoas. Uns 80? Talvez. Misericórdia. Talvez. Mas aqueles que permaneceram estão dando fruto. E eu falo com sentimento de tristeza porque é gente que você vê crescer junto contigo, ali na obra, no conhecimento do Senhor, e de repente, por qualquer circunstância da vida que é particular, que é de cada um, a luta que cada um enfrenta, não conseguiram permanecer e suportar o processo. E é complicado. Eu não gosto de entrar no mérito das questões de cada um, porque cada um tem a sua luta, cara. Cada um tem... Agora, o que eu acredito é o seguinte, a luta que você tem, Deus sabe que você pode superar. Deus te dá condição. A palavra nos ensina que Deus não permite provações maiores do que aquilo que nós possamos suportar sem que antes Ele não envie o escape, né? E eu entendi que tudo aquilo que Deus permitiu que eu passasse na minha vida e que Ele permite eu passar ainda, tem a ver, em primeiro lugar, com Ele. Quem Ele é, com aquilo que Ele me dá nele, pelo seu Espírito, para suportar e produzir frutos. Agora, eu lamento imenso aqueles que não conseguiram, que não puderam. E aqui pode envolver outras questões também, a necessidade de nós apoiarmos uns aos outros, de nós orarmos uns pelos outros. Olha, repare uma coisa, você vê muitos jovens, eu não quero dizer a maioria, mas grande parte dos jovens da igreja permanecem na igreja, permanecem servindo ao Senhor por influência dos próprios amigos que tem na igreja. Se você reparar, os jovens eles passam a maior parte do tempo envolvido com atividades escolares, com atividades seculares, e o tempo de igreja, o tempo de serviço na igreja,
com louvor, com um grupo de jovens, com qualquer atividade, é muito menor comparativamente àquilo que eles têm lá fora. Então a importância de se criar vínculos, criar laços, criar amizades genuínas e fomentar isso, incentivar, é muito importante, porque são exatamente esses amigos que vão incentivar e vão ajudar os jovens a permanecerem. Eu acho que, na minha perspectiva, e eu estava a falar isso ontem, é que a igreja do século XXI, a igreja que vem agora, que as igrejas né, que aderiram a um discurso triste, na minha opinião, anestésico, percebes? Há uma pregação anestésica nos últimos dias, e isso faz com que a igreja não seja a igreja no verdadeiro sentido da palavra. Comunhão, estarem juntos, conhecerem-se, saberem das necessidades, a partilha. E o que eu vejo hoje, a igreja tornou-se um lugar para simpatizantes. Vem quem gosta, fica, não queremos saber, nós aqui só oferecemos. A igreja se tornou um supermercado, percebes? Você vai, queres comprar o quê? Iogurte, vai na prateleira dos iogurtes, tira o iogurte, passa no caixa, paga e vais embora. Já não é um lugar onde você entra, sentam contigo, querem saber, querem te conhecer e querem estar. Infelizmente, há umas que permanecem nessa cultura e há outras que nem por isso. E vou-te ser sincero, há 70% das igrejas hoje em dia não sabem quantos se convertem, quantos se desviam, quantos descem as águas, quantos não são doutrinados, não sabem nada, não sabem. Por exemplo, não sabe, ele tem 20 membros batizados, nem sabe onde pelo menos 5 deles vivem. Não conhece a casa deles, percebes? E isso, para mim, é que tem sido. Eu que me converti em 2002. 2002 para cá, essa é a grande diferença que eu sinto. Uma delas, podia dizer outras, mas eu estou a dizer essa porque essa é que me preocupa. Porque isso que disseste, que há pessoas que permanecem na igreja, permanecem firmes crentes e podem ter as suas lutas, suas dificuldades. Todos nós temos. Eu tive um momento em que caí, que fracassei, e meus amigos que oravam comigo é que foram me levantar, é que foram falar comigo. Mas é porque nós nos conhecíamos, tínhamos comunhão, íamos à casa um dos outros, orávamos em casa um dos outros. Hoje quem é que ora na casa de quem? E sobretudo nessa realidade. Então, nós estamos a enfrentar um problema muito sério e muito grave. E eu tenho orado a Deus para que Deus desperte a igreja de hoje em dia, os pastores que estão na frente, para que tenham visão nesse sentido. Crente não é cliente. Ele não vem para deixar dízimo simplesmente. O dízimo deve ser consequência de um ato de gratidão, dele próprio sentir que eu posso fazer algo pela obra e vou dar. Estás a ver? É saber que, por exemplo, havia uma cultura em Angola, e isso eu estou a falar da cultura de Angola, da igreja de Angola, é que o irmão faltava pouco. Se qualquer falta de algum irmão era anunciado na igreja e era pedido de oração. Por exemplo, o Rafael não foi ao culto domingo porque está a trabalhar. Vão anunciar na igreja: olha, o irmão Rafael está a trabalhar hoje, não veio ao culto, a igreja, ore pelo irmão. Percebes esse detalhe que é ignorado, mas que faz uma grande diferença. O irmão não veio ao culto porque está doente, a igreja, vamos orar, e um grupo é separado para fazer visitação. Percebes? A igreja que chega às pessoas. Hoje não temos essa igreja. Infelizmente, por isso é que tem muitas igrejas a fechar. Por quê? Porque ninguém vai à casa de ninguém. E a igreja começa em casa. Então, essa é a minha visão pronto, mas isso é o haver, né? Que também pode não valer nada. Mas pronto, Rafael, eu não queria falar muito sobre esse assunto por ser uma situação sensível, mas o que eu li no testemunho que mandaste, quem foi o grande evangelista, né, que te ganhou para Cristo foi o seu pai. E pelo que eu sei, nesse momento ele já não faz parte desse mundo pecador e está com Deus. Queres falar sobre
como é que foi receber? Para mim isso é interessante, né? Porque eu não tive esse privilégio, porque isso é um privilégio. Ter um pai e, acima de tudo, pai físico e pai espiritual. Consideras que ele é teu pai espiritual também por ter te ganhado a Cristo? Mas primeiro deixa eu só fazer aqui uma pequena chega ao que disseste antes. Disseste muitas coisas importantes que merecem aqui um pequeno comentário. No sentido de contribuído. Estamos aqui a partilhar uma ideia, mesa, e mesa é para conversar, é para partilhar ideias. Começando pelo fim, eu acho que sim, falta oração. Falta oração. O grande problema, amigo, eu acho que está nas motivações. O que passa dentro do nosso coração quando a gente procura ir à casa conhecer a intimidade das pessoas. Antes as casas eram locais de oração, hoje são lugares para fazer qualquer outra coisa menos orar. Entre elas murmurar, falar mal da direção, criticar. E acho que o caminho não é esse. Devemos voltar sim à oração, isso é muito importante. Okay? Quanto à questão da igreja, eu acho que é muito ampla. Eu acredito que ainda existam remanescentes fiéis. Existem igrejas que promovem esse tipo de união, por isso que eu comecei a dizer por mim. Para mim foi um grande desafio amar de forma genuína, de forma sincera, sabe? De querer estar... eu não falo de... uma ideia, disseram para estar. Não, querer estar, é ter a vontade, o desejo de estar junto, partilhar. E aqui eu tenho que deixar o meu reconhecimento para aqueles que estão a tempo inteiro servindo no ministério. Sim. Tem uma oportunidade, tem um privilégio que eu, que sou um trabalhador numa outra área, não tenho. Enquanto a minha cabeça é dividida com preocupações laborais, preocupações do trabalho, quem está a tempo inteiro pode dedicar-se a tempo inteiro, no sentido da oração. E aqui valeria um conselho de Jétro, que Jétro deu a Moisés, né? Dividir responsabilidade. Você levantar pessoas à medida que a obra vai crescendo, para que você possa ter auxiliadores para apoiar. E eu acho que é muito importante voltar à ideia da igreja primitiva, quando os crentes reuniam-se de casa em casa para orar, para buscar o Senhor, e sempre nesse propósito, né? Não para ficar cuscovilhando para ver o que as pessoas têm, o que elas fizeram ou não fizeram. E é isso que falta, a oração em primeiro lugar. Quanto à particularidade do meu pai, era um grande amigo. Era meu amigo em primeiro lugar. Meu pai físico, né? Meu pai, e também meu pai espiritual, aquele que me ganhou para Cristo. Para mim esse assunto mexe muito, cara, porque eu converso com muita gente que não teve a oportunidade, não teve o privilégio de ter um bom pai, de alguém que pudesse educar, ensinar, que pudesse apoiar, ou mesmo que tiveram pais maus mesmo. Vale a pena que tá referir situações. Mas eu acredito que ainda assim aqueles que passaram por uma experiência ruim na vida têm a oportunidade de fazer a diferença, de serem diferentes. O jovem que vai ser pai pode ser um bom pai para o seu filho. A menina que teve um mau pai ou que não teve pai, ela pode ter uma referência de alguém que possa ser um bom pai para os seus filhos. E a maior referência de todas é lembrar que nós temos um Deus que é um pai verdadeiro, um pai que é bom mesmo. Se há alguém que é bom, é Deus. Deus é bom. E como diz a comunidade, toda hora, Deus é bom. E como é que foi, saber que será que a tua maior referência de fé, certo? Sim. A tua maior referência de fé, como é que foi para ti ter que lidar com tudo isso e ter essa esperança? Porque eu vi nos teus posts essa esperança, essa força. Eu me lembro de ter ligado para ti, eu me lembro de ter mandado mensagem e eu senti essa esperança do amanhã. Fogo, foi fantástico para mim. Eu nunca tive uma experiência com alguém que... Eu tenho amigos que já perderam também o pai, infelizmente, mas eu não me lembro de ter visto alguém com tanta esperança como eu vi quando falei contigo sobre isso. E foi... Eu não quis tocar nesse assunto, mas foi muito edificante para mim. Tá vendo? É como se estivesses a me dar uma lição. Eu sei se calhar se um dia isso acontecer, não estarás perto, mas a lição foi dada.
Eu conheci a Cristo através de um processo de divórcio dos meus pais, né? Aí eu torno a dizer, eu me repito muito naquilo que eu digo, eu não tenho medo, não tenho vergonha de repetir, porque acho que é um mentiroso que tem problema, né, para repetir as coisas que diz, né? Mentiroso tem memória curta. Exatamente. E eu me repito muito porque eu vivi isso. Ninguém me contou, não foi algo que eu li, eu vivi isso. Os meus pais passaram por um processo de divórcio e foi através desse processo que eu conheci a Cristo, através dessa dor, né, da destruição, da perda da família, que eu conheci a Cristo através desse processo. Meu pai, consequentemente, né, ele conheceu a Cristo em primeiro lugar, né, em decorrência do divórcio, e eu, depois dele, pelo testemunho dele, eu vi a mudança na vida do meu pai. Meu pai era um homem que bebia, ele não era propriamente um alcoólatra, mas era do exagero. Tipo, se uma vez terminou o álcool, ele bebeu desodorante, bebeu desodorizante. E era coisa assim do tipo. Meu Deus do céu. Apesar disso, não era um pai violento, não era um pai mau, mas tinha essas coisas. Era fumador, era uma pessoa muito explosiva, né? E eu vi a mudança na vida dele. Não dá para descrever. Você vê a transformação na vida da pessoa. E durante todo esse tempo, amigo, esse tempo que eu caminho com o Senhor, eu lido com muita gente, eu relaciono com muita gente, eu falo isso sem medo de errar e para a glória de Deus. Eu nunca conheci uma pessoa tão quebrantada, tão sincera como meu pai. Ele era um homem que quando ele se colocava diante de Deus para orar, você parecia que não tinha teto no quarto, na casa. E a presença de Deus era palpável, meu, era coisa assim tremenda. E isso é inspirador. Tá aí a ideia de você ter inspiração, ter alguém que te ajude a buscar Deus, esteja contigo. E aquilo que tu disseste antes, sabe, Ambrósio? Nem toda a gente vai comprar a tua ideia, nem toda a gente vai te apoiar. Você não tem que esperar isso. Como eu entendi, sabe o que eu entendi? Que o mundo não me devia nada. Ninguém devia nada pra mim. Certo? Eu tinha que correr atrás, tinha que lutar. Eu nunca fui privilegiado, nem pela cor dos meus olhos, nem por nada disso. Eu tive que trabalhar, ralar muito. Trabalhei desde 14 anos, cara. Então, eu venho de uma família simples, sabe, sem luxo. Meu pai era carteiro, pra você ter uma noção, né? Ele era funcionário dos Correios. E lutou muito, meu pai e minha mãe lutaram muito para minha irmã e eu termos acesso à educação, não é? Mas, mesmo assim, no final do curso eu tive que suportar as minhas propinas, porque já não tinha condições financeiras, também o divórcio. E o divórcio é terrível. Talvez quem esteja a ouvir isso possa eventualmente estar passando por uma experiência dessa, de dificuldade dentro de casa, com os pais, ou o próprio relacionamento. O divórcio causa muitas marcas, muitas feridas, sabe? O divórcio causa dor, né, no casal, nos filhos, traz prejuízo financeiro, traz marcas, consequências espirituais. É algo terrível. E isso para mim serviu de exemplo para lutar para ter um casamento saudável. Boa. E o que é curioso, hoje eu tenho o período de casado, hoje eu sou casado há mais ou menos o mesmo período que os meus pais tinham na altura quando se divorciaram. Meus pais se divorciaram depois de 17 anos de casado. Eu sou casado há 16 anos. Então, você vê uma coisa, eu tenho... Aquela experiência para mim serviu de exemplo para que não fosse algo que eu quisesse para minha vida. Algo para eu não seguir. Então eu aprendi como é que deve ser. E isso foi o Evangelho. O Evangelho me ensinou como é que um homem deve se portar, como é que uma mulher também deve estar, como é que deve ser o ambiente em família. E acho muito importante. Lamento que a minha família não tivesse conhecido ao Senhor antes. Mas tudo contribui, de alguma forma contribui. Né? Nós não compreendemos, tudo juntamente hoje contribui. Eu posso dizer, que bom não ter abandonado o processo, que bom ter permanecido. Há dias eu ouvi eu estava a dar uma vista no Insta e recebi uma mensagem do meu mentor, posso dizer que ele é meu mentor, o pastor Sadraque, e era esse texto que ele explicou de uma maneira que para mim foi ele disse, tudo concorre juntamente aquilo que se vive separadamente, né? E ele disse, por exemplo, nós olhamos para o texto de José separadamente, não, olhamos juntamente, que ele
Foi rejeitado pelos irmãos, vendido, injustiçado pela mulher de Potifar, foi à prisão, depois chegou a ser governador. Mas nós lemos aquilo Mas ele viveu aquilo quase 35 anos, separadamente. Mas juntos, tudo aquilo que ele viveu contribuiu para aquele final, aquele processo. E é exatamente isso. De alguma forma que a gente não compreende. E é outra coisa, nós não temos que entender tudo. Uma vez eu ouvi de um professor e guardei isso. Nós não somos especiais. Nós não somos especiais. A forma que eu tenho mais simples de dizer que ninguém é especial é dizer que todos vocês são especiais. O especial é o extraordinário. O especial é o unicórnio. O especial é o que é fora do comum, né? A palavra ordinário significa comum. Simples, né? Não quero dizer que nós somos ordinários, não é isso? Porque isso pode soar mal, mas nós não somos, é isso que eu quero dizer, nós não somos especiais. Nós não somos o filho preferido. Deus não tem filhos preferidos. Okay? Deus não tem mais filhos do que outros são menos filhos, outros são mais filhos. Você é filho do meu pai, eu sou filho do teu pai, nós somos irmãos e acabou, meu irmão. Cristo está tudo resolvido. Cristo nivelou tudo. A cruz nivelou tudo, cara. Isso é incrível. Fantástico. Olha, eu podia conversar contigo aqui mais tempo, mas já está a me dar toque que o tempo acabou. Rafael, dá-me só aqui duas coisas que você nunca abdicaria da tua vida. A presença de Deus, em primeiro lugar. Você pode deixar de exercer uma profissão, pode deixar de fazer, de estar envolvido com alguma atividade secular, que quer que seja, mas o mais importante é o que Jesus disse em João 17,3, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti e conheçam Jesus Cristo como seu filho. Isso é o que interessa. O resto é acessório. Miquel, a pasta é essa e a segunda? A segunda coisa que eu não abdicaria de todo é do meu casamento, da minha esposa. Né? A minha esposa, eu posso dizer que eu cheguei até aqui depois de casado, né? Eu sou quem eu sou hoje, todo envolvimento tem a ver com a minha esposa, tem a ver com a mulher que Deus colocou para ver comigo. Eu não acredito no ministério solo. O ministério que Deus chama para a obra, para o serviço, para servir, é para o casal. Né? Não sou eu que tenho chamado e a minha esposa vem comigo. Não, nós os dois, juntos, na mesma visão, no mesmo propósito, orando, apoiando um ao outro. E consequentemente, né, a família, naturalmente, a minha filha. Né, eu também creio nisso. Também creio nisso. Eu quis fazer uma pergunta bem, mas eu queria estender a conversa para tua. Como é que você depois liga a tua profissão com esse desafio que você tem agora de servir a Deus? Sim. Mas em si, me responde só de forma rápida. Sim. Como é que processas isso? Em primeiro lugar, a questão do caráter. Você pode servir em qualquer área, você pode trabalhar com qualquer coisa. Quem dera se nós tivéssemos homens e mulheres tementes a Deus em qualquer área profissional. Eu não gosto da ideia de ter um pastor, por exemplo, envolvido na política. Eu não gosto disso, mas não sou contra um crente, alguém temente a Deus, servir numa área de intervenção social, como a política, por exemplo. Agora, o que mais tem a ver é isso. Em primeiro lugar, caráter. E em segundo lugar, a porta, o acesso que você pode ter para um determinado grupo de pessoas que em circunstâncias normais nunca entrariam numa igreja. Okay. Por exemplo, a classe dos magistrados, dos juízes, dos advogados, em circunstâncias normais, nunca entrariam numa igreja. Somos malucos para eles, somos loucos, somos gente estranha. Agora, você ter uma pessoa cheia do Espírito, que tema a Deus, que ame ao Senhor, que possa intervir com uma palavra, com um exemplo, uma boa atitude, que leve a pessoa a conhecer, eu acho que isso é bênção. É bênção. E bênção é te ter aqui mais uma vez. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Eu tentei não fazer chorar e uma salva de palmas para você. Não chorou, aleluia. Não estava nos bolsos, choraram né? agora. Mano, muito obrigado por esse tempo, por estar aqui. E sinceramente, eu acho que eu tenho mais coisas para falar contigo. Infelizmente o tempo não nos ajuda, porque nós temos que correr agora. E obrigado a todos vocês que nos assistiram durante esse tempo. Mais uma vez digo, sobretudo que nós conversamos aqui, eu e o Rafael. Isso não é uma entrevista, isso é uma conversa. E infelizmente eu dirijo, né, a conversa e corto e falo, mas tem de ser. Já não vou falar mais nada, vou só terminar. Vamos voltar até a próxima.
Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Dar meus agradecimentos ao Fred Kiteki, é o meu designer que trabalha comigo, ao Miquel, Jorge e a todos vocês que nos assistem, Bruno Dambuca, Soundplace, nosso estúdio. E eu quero convidar a todo mundo, mas convidar a todo mundo a ser um missionário itinerante em qualquer lugar e em qualquer área. Está dito, você pode ser quem você deseja, desde que não seja algo fora dos padrões de Deus. Mas podes ser quem você deseja dentro dos padrões de Deus e servir a Deus. Você pode ser bom maquilhador, servir a Deus. Maquilhador, servir a Deus. Advogado, servir a Deus. Sei lá o que, servir a Deus. Mensagem pregada em todo lugar. São Francisco de Assis dizia: pregue em todo o tempo e se possível for, use as palavras. É isso. Voltamos até a próxima. Esse é o A Mesa Podcast. Eu sou Ambrósio Neto, me despeço. Tchau. Tchau, 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 tchau.